Oi, oi, gente linda! Está começando para vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a receita desses pães aí, pão de batata maravilhoso, feito em casa e parece de padaria, né? Bora lá para a receita. Vamos estar utilizando 200 gramas de batata cozidas, tá, gente? Eu cortei elas aí, cozinhei. E depois vocês esperam elas esfriar um pouquinho. Dá mais ou menos duas batatas. Vamos estar utilizando também 150 ml de água, tá? 150 ml de água, sem estar gelada nem quente, água na temperatura normal. Também 150 ml de leite, também na temperatura ambiente. Se tiver muito frio, pode ser morno, tá, gente? 75 ml de óleo e 3 colheres de açúcar. O leite, gente, eu falei que pode ser morno se tiver muito frio, que é para ajudar a massa a crescer, né? Porque no frio a massa demora um pouquinho mais para crescer. Então, para auxiliar aí, pode colocar o leite morno se tiver frio. Também um ovo, tá? Um ovo inteiro apenas nessa massa. E vamos colocar também uma colherzinha aí de sobremesa, aquelas colherzinhas bem pequenininhas, colherzinha de café, na verdade, né? De sal ali, ó. Para vocês verem ali, eu peguei uma colher de sopa mesmo, mas coloquei só um pouquinho de sal. E vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador. Depois pega uma vasilha aí grande aí que você consiga manusear dentro dela depois, né? Coloca toda essa mistura aí do liquidificador dentro dessa vasilha. E depois vamos, olha como é que ficou ali, tá vendo? Todo líquido, né? Vamos colocar o fermento. Vamos utilizar 2 pacotinhos de 10 gramas. Então, vamos utilizar 20 gramas de fermento para pães, tá? E também a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos estar utilizando aí entre 700 e 800 gramas de farinha de trigo. Inicialmente eu coloquei mais ou menos uns 500 gramas já de uma vez, tá? Vamos mexer ali com a colher ainda, né? Se você quiser já colocar a mão na massa também pode, mas eu prefiro mexer ali, misturar os ingredientes primeiro com a colher. E depois, né, quando já não dá mais para mexer com a colher, vamos colocar a mão na massa, né, gente? Que pão, vocês sabem que pão tem que fazer com a mão na massa. Coloquei ali mais um pouquinho de farinha de trigo. Vocês viram que eu peguei um pacote que estava fechado. E eu não utilizei esse pacote todo, mas fui colocando ali aos pouquinhos, tá? Você vai sentindo a necessidade da massa e vai colocando. Vamos mexer ali, ó, tipo, para misturar mesmo a farinha, tá? Com os ingredientes. Depois precisou de um pouco mais de farinha, senti que a massa ainda estava muito molhada, muito pegando na mão. Então, eu coloquei mais um pouquinho ali, ó. A cada vez que eu coloco, mais ou menos uns 150 gramas, mais ou menos, de farinha, tá? Vamos mexer aí bem, tá? E já começar, tipo, a sovar ela ali dentro mesmo ainda da vasilha, tá? Até você perceber que ela não tá pegando tanto na mão mais, sabe? Que ela tá ficando já inteirinha. No caso, a minha mão tava bem suja, né? Tava bem grudada, mas dá pra perceber. Olha como é que ela ficou, tá vendo? Ela tá toda juntinha, então eu passei a farinha ali na bancada, né? De mármore e bora sovar. Não precisa ser aquela sovar daquele jeito igual ao outro pão que eu mostrei pra vocês aqui, né? Aquela outra massa que precisa sovar bastante. Essa daí você não precisa sovar tanto. Você vai sovar ela e você vai perceber também que ela não é uma massa que fica completamente sem pegar na mão. Ela é uma massa que vai ficar mais... Ela é mais elástica, sabe? Ela fica um pouquinho pegando na mão ainda, mas não pode ficar colocando muita farinha para deixar ela totalmente sem pegar na mão, porque senão não vai dar certo. Então, vai colocando ali, vocês percebem que que a minha mão, né, que tá já bem agarrada de massa, mas a outra não, tá vendo? E não gruda tanto, mas chega a grudar um pouquinho, tá, gente? E ali, ó, eu sovei ali um pouquinho, tá? Você vai sovando ela, uns 10 minutinhos mais ou menos, 8 minutos, 10 minutos sovando essa massa, e já é o suficiente, tá? Depois que passou ali o tempinho ali sovando, você pega e... sempre também, tá, gente? Botando farinha na bancada ali pra não ficar tudo grudando na bancada. Tá vendo? Eu lavei minha mão e olha como que tá a massa, ainda pegando um pouquinho na mão, mas não daquele jeito que tava antes, né? Ela é uma massinha meio elástica ainda, mas já não pega tanto na mão. Então, vamos cobrir ali com o pano, fiz aquela bolinha ali, cobri com o pano e vamos deixar crescer por mais ou menos meia hora, 40 minutos. E olha aí, nossa massa já ficou bem grande. Ainda, olha como é que ela tá. Bem
maravilhosa, elástica, tá vendo? E agora vamos enrolar, né? Vamos primeiramente untar uma forma com manteiga e também untar a mão. Olha, eu tentei mexer sem untar a mão, mas eu tive que untar a mão. Você pode untar com óleo ou com margarina. Eu untei minha mão com margarina, tá? E vamos fazendo bolinhas. Essa parte aí é só fazer bolinhas mesmo. Desse vídeo aí eu não mostrei recheando, mas você pode fazer o pão recheado, tá? Você pode fazer recheado da sua preferência. Pode colocar queijo com presunto, pode colocar requeijão, pode fazer um pão recheado com calabresa, pode até colocar umas calabresinhas picadinhas assim no meio da massa também, que fica maravilhoso. Mas eu tenho um outro dia que eu fiz ele recheado, e vou mostrar pra vocês no final do vídeo como ele fica recheado. Então, ó, só fazer bolinhas, aí você faz do jeito que você preferir, tá? Não tem segredo, é um pão super fácil de fazer, super rápido. E você que está assistindo este vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever no canal. Tem sempre vídeo novo aqui, toda semana tem receitas. Eu pretendo começar a gravar outros conteúdos também, além das receitas, mas não vou deixar de estar postando receitas aqui, porque o pessoal gosta bastante, né? Tem muitas pessoas que gostam, e tem muita gente que eu conheço também, que fala que faz a minha receita e fica maravilhoso. E assim, gente, eu amo quando vocês me passam feedback, porque eu não sou aquela cozinheira que fala, nossa, você cozinha super bem. Não, mas eu gosto muito de fazer receita desde criança, que eu gosto de fazer receitas. E, né, eu sempre invento aí, trago a maioria das receitas que eu trago para vocês aqui, testando mesmo a receita e dá certo. Então, se eu consigo fazer, vocês também conseguem. E olha só, já tinha bastante bandeja já de pão, eu fui colocando lá no armário e cobrindo com um pano, tá, gente? Pra não ficar ressecada a massa. E essa daí foi a nossa última bandeja de pão, eu resolvi fazer nessa forma. Ficou tipo um formatinho de flor, né? Só pra ficar bonitinho, né? E a pequenininha tava ali, ó, sentada na bancada brincando com o pai dela ali, né? Porque já tava enjoadinha querendo a mamãe, tinha acabado de acordar. Mas são detalhes, né, gente? Tava ali já finalizando o pão e olha só como ele tá, deixei ele ali. Não precisa ficar deixando crescer, tá, gente? É o tempo de vocês enrolarem todas as massas e vamos colocar ali uma gema. E como eu não tenho pincel, molhei com o papel toalha e vamos passando assim, ó, tá vendo? Não tem mistério, ficou meio escuro esse vídeo, mas acho que dá pra vocês entenderem. Depois é só levar ao forno e olha que pão maravilhoso que nós temos aqui, tá? Eu não marquei exatamente o tempo que assou, mas ele começa a ficar douradinho, você vê que tá douradinho por cima, douradinho por baixo. E já está ótimo, assa no forno mesmo de casa. Olha que lindo que ficou esse pão. E agora eu vou mostrar pra vocês o outro pão que eu fiz. É a mesma massa, tá, gente? A mesma coisa. Esse daí eu fiz um pouco maior porque eu fiz recheado. E olha que lindo que ficou esse daí também. Olha, o mesmo pão de batata, tá, gente? A mesma massa, tá? Não é massa diferente, nada. Daí a única coisa que fiz diferente foi rechear ele e olha que delícia. Todo mundo se amou, esse pão ficou maravilhoso. E eu espero que vocês também gostem. Um beijinho pra vocês e até o próximo.